Análise e tratamento de ofertas de emprego. O objetivo deste tutorial é identificar os pontos-chave na análise da oferta de emprego e identificar as principais etapas do tratamento da oferta de emprego. Vejamos alguns conceitos base. O recrutamento é um conjunto de procedimentos que visa identificar candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar um determinado posto de trabalho numa organização, sendo a atividade que antecede a seleção. Refere-se ao processo que decorre entre o conhecimento da decisão da entidade de preencher um cargo vago e o apuramento dos candidatos que preenchem o perfil da função e reúnem condições para ingressar na entidade empregadora. O ajustamento é o processo através do qual se procura conjugar e harmonizar a procura e a oferta, nomeadamente através da adequação entre o perfil do candidato a emprego e as características do posto de trabalho a integrar. Encaminhamento para uma oferta. Indicação ao candidato a emprego de um posto de trabalho vago, adequado ao seu perfil. Ato que pode ser da iniciativa do candidato quando procura emprego ou do centro de emprego quando encaminha para uma oferta de emprego. Registro da oferta. No registro da oferta, deve ter-se em atenção o seguinte: evitar informação pouco clara. Vejamos alguns aspectos importantes no registro de uma oferta de emprego. Deve recolher-se informação detalhada sobre a entidade e suas necessidades no âmbito do emprego e formação. Deve ainda recolher-se informação detalhada sobre a vaga de emprego, como, por exemplo, o tipo de contrato, o horário de trabalho, o rendimento oferecido, qual a profissão, as tarefas e competências, se é necessário experiência prévia ou não. Deve ainda informar, negociar, o desenvolvimento do processo de recrutamento e seleção a realizar pelo centro de emprego em parceria com a entidade empregadora. Deve ainda acordar-se com a entidade empregadora as condições e meios de divulgação da oferta de emprego, por exemplo, no portal do emprego, no Facebook. É ainda importante apresentar candidatos que correspondam ao perfil pretendido pela entidade empregadora. Desenvolver o processo de recrutamento ou de recrutamento e seleção até à concretização da colocação ou até à implementação da solução adotada. Deve assegurar-se o tratamento confidencial e o respeito pelas regras de privacidade e proteção de dados pessoais. E também garantir o acompanhamento do processo de recrutamento. Na pré-seleção de candidatos para as vagas, deve procurar-se na base de dados e contactar os candidatos que reúnam os requisitos indicados pela entidade empregadora, nomeadamente para informar o candidato sobre as características da oferta de emprego, complementar a informação disponível sobre o candidato, se necessário, e avaliar o seu interesse pela oferta de emprego. Avaliar a adequação do seu perfil às características da oferta. Decidir e informar sobre os passos que se irão seguir. Em regra, o número de candidatos a entrevistar é de 8 a 10 por vaga, podendo atingir 20 a 25 caso a situação o justifique. Destes deverá sair um número mais reduzido para encaminhar à oferta, entre 3 a 5 por vaga. Podemos fazer vários tipos de entrevistas. As individuais diretas consistem em enviar os candidatos diretamente para entrevista com a entidade empregadora.
Ganha-se em rapidez de resposta, mas perde-se na qualidade do ajustamento, uma vez que não conhecemos os candidatos pessoalmente e pode não correr bem. As entrevistas individuais prévias, neste caso, os candidatos fazem uma primeira entrevista com o técnico da colocação e apenas os candidatos mais ajustados irão ser encaminhados para entrevista com a entidade empregadora. Neste caso, das entrevistas individuais prévias, perde-se em rapidez de resposta, mas ganha-se muito na qualidade de ajustamento, uma vez que só os candidatos que reúnem todos os requisitos passam na primeira entrevista. Podem ainda fazer sessões de grupo, e neste caso são apresentados ao grupo as condições oferecidas e os pormenores da vaga de emprego. Quem manifestar interesse passa depois para entrevista individual, a entrevista individual prévia, que neste caso ganha-se em qualidade, mas perde-se em tempo de resposta. Este tipo de seleção tende a ocorrer em fases anteriores à abertura de novas empresas, ou seja, em que a empresa recorre ao centro de emprego para constituir a sua equipa antes de abrir portas e, por isso mesmo, tende a fazê-lo com antecedência, permitindo um processo de seleção mais demorado. Entrevistas acompanhadas. Neste caso, os candidatos são entrevistados pela entidade empregadora em conjunto com o técnico de colocação. Este tipo de entrevista tende a ocorrer quando existem dúvidas sobre a vaga e condições oferecidas pela entidade ou dúvidas quanto aos motivos de recusa sucessiva de candidatos enviados pelo centro de emprego. Pretende-se saber por que razão ninguém serve. Geralmente desenvolvem-se primeiro entrevistas prévias e só depois estas acompanhadas. Neste caso, o objetivo é perceber por que razão não têm sido bem-sucedidos ajustamentos anteriores. E lembre-se, o processo de recrutamento só termina com o preenchimento da vaga.